Olá, queridos talmidins, que a graça de Jesus, o nosso Mestre, esteja enchendo o seu coração neste dia. Nós estamos partindo para a nossa quarta lição da jornada do Talmidim. Estamos praticamente no meio do nosso curso, já foi 50%, né? Espero que você tenha aprendido princípios, tenha tomado posse de pérolas maravilhosas e que já esteja praticando. Este é um curso, uma jornada para a vida, que vai influenciar seu casamento, suas finanças, seu ministério, seus relacionamentos em geral. Hoje nós vamos falar sobre a compaixão de Jesus e como deve ser o coração do Talmidim, como deve ser o coração de um discipulador, de um pai espiritual. Como é que deve ser o coração segundo o nosso Mestre Jesus? O nosso texto base é Mateus 9, 36 até o 38. Depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes e restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Ver as multidões diante de si lhe fazia doer o coração. O povo estava confuso e sem rumo, eram como ovelhas sem pastor. Que grande colheita temos aqui, disse aos discípulos, mas tão poucos trabalhadores. Ajoelhem-se e orem, pedindo mais trabalhadores. Eu li aqui na Bíblia a mensagem, numa linguagem contemporânea, onde a gente tem um entendimento, à primeira vista, bem mais atual do que Jesus quis dizer. O objetivo da nossa aula é ensinar que o discipulado ele começa com muita compaixão, com uma compaixão genuína da parte daquele que discipula, que forma talmidins, não com desempenho, pressão ou controle. A gente não discipula as pessoas, não forma talmidins, exigindo desempenho, pressão ou controle. Um talmidim, ele vê com os olhos de Jesus e ele age com o mesmo coração que Jesus agia. Afinal de contas, Jesus é o nosso mestre, é a nossa referência, é o nosso exemplo. Então, como ele fazia, como ele agia, nós devemos fazer e devemos agir também. Nós precisamos aprender a ver como Jesus via as pessoas. Como é que você vê as pessoas? Mateus 9,36 diz assim, que vendo ele as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Não é a mesma realidade de hoje? Olhe bem perto de você e veja se não é a mesma realidade de hoje. A compaixão de Jesus, ela era o primeiro passo para qualquer milagre. Ele tinha compaixão e agia e manifestava o seu poder baseado nesta compaixão. Por exemplo, o líder de GV, de grupos de vida, recebe alguém no seu GV que parece assim, fechado, irônico ou resistente. A gente vê isso nas expressões da pessoa. O líder comum
ele se afasta, assustado, intimidado, mas aquele talmidim, aquele discipulador com o coração de Jesus, ele pensa assim: o que será que esse coração está tentando esconder? O que posso fazer para curar e não para julgar esta pessoa? Isso é muito importante, como a gente enxerga os sofredores, os rejeitados, os irônicos, aqueles que criam uma fachada para afastar as pessoas de suas feridas. Então, nós precisamos aprender que o líder, ele não é um cobrador de ônibus perguntando: vai ou não vai? Ele é um médico de campanha, tratando feridas no campo de batalha com urgência, empatia e prontidão. Sabe, o médico de campanha, ele trabalha naquele hospital montado às pressas, num campo, no meio de uma cidade, no meio de uma praça, num terreno. Ali ele chega e vai curando. É urgente fazer o trabalho de curar. Alguém que passou por uma pandemia, alguém que passou por um acidente grave, ali foi montado um pronto-socorro ao ar livre. Assim é o líder comprometido com o coração de Jesus. O campo é o mundo. Eu lembro quando eu escrevi o meu primeiro livro, há 40 anos atrás, chamado Grande Vazio, tem uma parte que eu falo que o campo de trabalho é o mundo. Não é só a sua igreja, a sua família, o seu trabalho. O campo de atuação de um talmidim é o mundo inteiro. Porque Jesus já disse para ele: ide por todo o mundo e indo fazei discípulos. Não é? Então, compromisso com cuidado e não com controle. É muito comum a gente querer controlar quem a gente cuida, porque a gente acha que nos deve alguma coisa e precisa seguir a nossa cartilha. Nós vemos a história do bom samaritano, não é? Tão conhecida. E ali mostra que o verdadeiro discipulador, o verdadeiro talmidim, ele não terceiriza o cuidado. Ele para, ele trata, ele acompanha, ele carrega até o fim, mesmo que doa suas costas ou custe algo para o seu bolso. É assim que age aquele que tem o coração de Jesus. Diz sobre o bom samaritano: ele chegou perto dele, tratou-lhe as feridas com azeite e vinho e o levou à hospedaria. Sabe, essa tem que ser a nossa atitude como talmidins. O exército americano, os SEALs, eles têm um lema: ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. Então, infelizmente, há um ditado que eu quero crer que não é verdade, e eu vou na contramão disso, mas esse ditado diz assim, que o único exército que deixa feridos para trás para morrer é o exército de Deus, os crentes, que deixam as pessoas para trás para morrer. O exército americano não deixa, o exército brasileiro não deixa, mas o exército do Senhor, segundo o que algumas pessoas dizem, deixa para trás. Mas nós fazemos parte do exército de Jesus, que não deixa um filho para trás, uma esposa para trás, um amigo para trás, uma pessoa que precisa da nossa ajuda e que está ferida à beira do caminho, a gente não deixa para trás. O bom samaritano, ele não esperou estar pronto, ele usou o que tinha. Ele tinha um pouco de vinho, ele tinha um pouco de azeite e ele tinha amor.
nós sempre teremos alguma coisa para parar por alguém, para parar por um, e mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Você não precisa de um cargo para discipular. Tem gente que diz assim: eu não tenho cargo nenhum na igreja, então não vou cuidar de ninguém. Não, isso está errado. Sabe, a gente precisa só de ter compaixão. Quem tem compaixão, cuida. Quem tem compaixão, ama e demonstra esse amor em cuidado. A compaixão, ela é o quê? O combustível da nossa missão, a gasolina. O Senhor Jesus disse em Mateus 9,37, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores. Nós temos que entender que líderes apáticos não oram por trabalhadores e nem se voluntariam. Sabe, crente apático, crente abaixo da média, ele não se voluntaria para nada e ele também não ora pedindo trabalhadores. Ele não consegue ver a necessidade da obra. Muita gente no hospital de campanha e pouco médico para cuidar. Mas os líderes com compaixão, eles intercedem, mas além de ficar só orando, eles agem, eles se voluntariam e começam a fazer. Nós temos que entender, tem uma curiosidade aqui, né? Que a palavra compaixão, usada nesse texto, do grego, significa literalmente sentir nas entranhas. Sentir nas entranhas. Não é dó, é um movimento visceral, onde a pessoa sente nas vísceras. É um movimento espiritual, é um movimento urgente. A pessoa que tem compaixão. Jesus, ele não sentia pena. Ele sentia um impulso incontrolável de resgatar pessoas do sofrimento, das dores. Sabe, quero te fazer uma pergunta. Você tem visto pessoas prontas ou pessoas feridas? Você consegue parar no meio da sua rotina por uma alma? Você consegue parar sua rotina, parar sua agenda? Você trata os outros com a mesma paciência que Jesus teve com você? São perguntas muito profundas para a gente. Eu gostaria que você pensasse muito nisso. A gente às vezes não para o nosso filho, não para o nosso cônjuge, não para aquele que está sofrendo e pedindo ajuda indiretamente para nós. A gente não para, mas aquele que tem o coração de Jesus, aquele que sente como Jesus sente, que ama como Jesus ama, ele para. Muitas vezes não paramos nem por nós mesmos, não paramos para ler as Escrituras, para orar e ter profunda intimidade com Deus. Não paramos para cuidar da nossa saúde, fazer um exercício físico. Não paramos para um jejum. Não paramos para uma meditação. Não paramos para recarregar as nossas baterias. Não paramos para ir para o meio da natureza, para a beira de um rio, para o meio das matas, sentir, porque a natureza, ela nos recarrega. No meio da natureza, nós nos conectamos com Deus e nós não paramos para nós. Nós não paramos muitas vezes para cuidar da nossa alma, do nosso emocional, ler um livro sobre
a cura da alma, estudar sobre o funcionamento do cérebro, como funciona, estudar sobre como vencer a depressão. A gente não para pra gente, a gente está numa corrida desabalada. É muito comum a gente ver pessoas falando: meu Deus, já estamos chegando no mês de setembro, esse ano passou rápido. O ano continua com os mesmos 365 dias, o mês continua com os mesmos 31 dias, o dia continua com as mesmas 24 horas. Por que a gente diz que passou rápido? Não é porque o tempo cronológico mudou. O tempo está aí e vai estar daqui milhões de anos aí passando do mesmo jeito. Agora, o que mudou? Mudou que nós aceleramos a nossa mente. A mente acelerada parece que um ano passou em um dia. O ano passou correndo, porque nós estamos muito acelerados. Você quer fazer um teste disso que eu estou falando? Vá até uma cidade do interior que tem 5.000 moradores e deixe o celular de lado um pouco e você fique sem celular, sem televisão e fique ali naquela cidade. Você logo vai perceber que um dia parece 10 ali. Por quê? Porque você desacelerou a sua mente. Existe hoje uma doença catalogada, eu digo doença mesmo, uma disfunção chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. É uma síndrome que o pensamento ele é acelerado, disparado. Você vê que as pessoas têm dificuldade de dormir porque ficam pensando. Você vê que as pessoas têm dificuldade de entabular uma conversa hoje por muito tempo, porque ela pensa, não é? Então, o pensamento acelerou, aí dá vazão à preocupação, à ansiedade e chega até a crise de pânico. Por quê? Imagine você pegar um carro e pisar no acelerador até o fundo e ficar fazendo isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana sem parar. Daqui a pouco aquele motor explode, começa a quebrar peças. Por quê? Porque está acelerado. Tudo na vida exige uma pausa. A própria música tem pausa. Nós precisamos dar pausas. Ah, Cristiano, mas eu tiro férias. A pessoa tira férias, já viu como a gente tira férias? Tá, é tempo de férias. Entro no meu carro, vou pro litoral. 10 horas num trânsito maluco para chegar. Chega no local, tem 1 milhão de pessoas ali, aquela loucura. Vai para a praia, um sujeito, 1 hora ele anda, outra hora ele é arrastado. Aí senta. Em vez de olhar para o mar, tem que olhar para um monte de pessoas, gente. Aí vai no mercado, aquela multidão. Aí volta, depois das férias, 10 horas para voltar para casa. A pessoa não desacelerou. E aí volta a trabalhar acelerada de novo. E boleto para pagar, e conta, e não sei o que, e tal, e correr. E nós, além de tudo, nós estamos diminuindo o nosso tempo de culto a Deus. As pessoas iam 4 domingos por mês na igreja, hoje vão 1, 2. Por quê? Porque estão tão aceleradas que não tem tempo para o que acham secundário, acham menos importante, que é a igreja. Quando você vai à igreja, você desacelera.
você vai cantar, você vai orar, você vai ouvir a palavra, você vai ali exercer sua generosidade semeando. Depois do culto você vai conversar com pessoas descontraídamente, sorrir, você vai bater papo, né? Mas eu estou falando da realidade que a gente vê dentro da nossa igreja, da igreja que eu sou pastor, não é? Porque houve um tempo também na nossa igreja, anos atrás, que quando eu dizia amém para terminar o culto, olhava, já não tinha ninguém mais. Eu falei, Jesus voltou, o que é isso? Foi todo mundo arrebatado, todo mundo ia para casa, ninguém conversava. Hoje a realidade é diferente. Hoje as pessoas, dá 1 hora depois do culto, as pessoas estão conversando, batendo papo. Às vezes eu tenho que gritar lá, ô cretaiado, vamos para casa, né? Por quê? Porque a igreja é esse lugar que a gente desacelera, e até isso as pessoas diminuem, elas ficam assistindo em casa, né? Só que o assistir em casa não consegue desacelerar a pessoa não desacelera, terminou ali, ela não vai conversar com o irmão, com outro irmão, bater papo, rir, contar uma história, fazer uma amizade. Deus, ele fala com a gente através dos outros, da vivência dos outros, da semana dos outros. Deus fala com a gente não tem tempo para ir para um GV. Lá no GV a gente vai fazer a mesma coisa, melhor ainda, bater papo, falar, trocar ideia, perguntar, ter um lanchinho depois. Que coisas saudáveis! Nós estamos tirando as principais coisas que nos mantêm são da cabeça, bom da bola, que nos mantém saudáveis, a gente está tirando. Esses dias fizeram uma pesquisa, e isso é até uma tragédia, que 70% dos crentes na igreja estão com problemas de saúde mental. Então, a casa de cura, a casa do pão, a casa de libertação, a casa de restauração, que deveria ser a igreja, ela também chegou lá. Por quê? Porque nós mudamos os hábitos. Porque a gente quer prestar um culto miojo, um culto de 2 minutos, um culto instantâneo. A gente não tira tempo nem dentro da igreja para o Espírito Santo. Então é importante a gente entender que a gente precisa rever, o Talmidim precisa rever os seus conceitos para não enlouquecer. Quando eu falo enlouquecer, parece que eu estou exagerando, mas a sociedade está enlouquecendo. Por quê? Porque eles estão quebrando leis da natureza que Deus criou. A lei do sono, a lei da boa alimentação, né? A gente sabe que dormir 8 horas por dia, mantém boa nossa memória, nosso humor. Você sabia que durante o período que a pessoa dorme, vamos supor que a pessoa dorme meia-noite, igual eu, meu horário de dormir é meia-noite. Da meia-noite a 1, o coração se recupera. Da 1 às 2, o fígado se recupera. Das 2 às 3, os rins se renovam. Aquele sono profundo da madrugada, chamado sono REM, o sono profundo, parece que o cara está morto, é o sono que recupera o nosso cérebro, a nossa mente, ela se reorganiza e se renova. E aí, quando a pessoa não dorme direito, o que acontece? No outro dia ela está esquecida, mal-humorada, ela está azeda, cansada. Por quê? Porque o coração não recuperou, os rins não se recuperaram, o fígado não se recuperou. E aí vem, a causa disso, doenças cardíacas, o diabetes e tantas outras doenças nos rins.
Então é muito importante a gente não quebrar essas leis. Isso são leis, por exemplo, físicas, né? A lei de você dormir, de se alimentar bem, de você... Agora, existem as leis emocionais. Você precisa ter amigos, se relacionar com pessoas, ter contatos. E que melhor lugar do que a igreja para a pessoa praticar essa lei de relacionamento saudável, não é? O GV. Existem as leis humanas, né? Não atravesse o sinal vermelho, não mate, não roube, não minta, não dê falso testemunho. E quando a gente quebra essas leis, é mais do que quebrar preceitos religiosos. A gente atrai consequência. Toda lei, todo princípio quebrado, ele atrai uma consequência. Não dorme? Vai ter uma consequência. Não se alimenta direito? Vai ter uma consequência. Não tem momentos de relacionamentos extraordinários? Vai ter consequência. E nós estamos vivendo onde a própria doença mental está chegando dentro das igrejas, porque a gente se carnalizou demais, se materializou demais, nos tornamos racionais demais, estamos diminuindo a nossa ida aos cultos, não é? Porque não é mais importante ir tanto à igreja, não é? O que eu faço nos meus domingos, o domingo que é do Senhor, o domingo que pertence? Porque existe a lei do Shabá. O Shabá é tirar um dia da semana para o Senhor, para meditar, para fazer algo diferente do que eu faço durante toda a semana. Não precisa ser especificamente você ficar com a Bíblia o dia inteiro na mão, mas você fazer coisas diferentes do que você faz durante a semana, não é? Então, por exemplo, eu passo a minha vida pregando o Evangelho, falando a grupos de pessoas, pequenos, médios, grandes, na igreja que eu sou pastor, nas igrejas que eu vou, som no meu ouvido o tempo inteirinho, interação com pessoas, orações, dando muito de si a pessoas. Então, eu preciso de algo para ser um contraponto, um contrabalanço de tudo isso, algo que não tenha nada a ver com isso, para equilibrar o meu cérebro, a minha mente. Então eu gosto de fazer algumas coisas. Eu me dedico à genealogia, a trabalhar, a ser um pesquisador genealógico independente. Isso muda minha cabeça para outra coisa. Eu restauro carro antigo, uma coisa que não tem nada a ver com pregar, com isso, com aquilo, mas muda minha cabeça para aquilo, não é? Tem outras coisas que eu faço, escrever, por exemplo, né? Escrever um livro, tem nada a ver com o que eu faço diariamente. Então isso me dá o quê? Um equilíbrio, porque se eu ficar só estudando genealogia, eu desequilibro, né? Se eu ficar só restaurando o carro, eu desequilibro, eu não fui chamado para isso. Isso para mim é uma diversão, uma distração que, acima de tudo, é uma coisa que equilibra o meu cérebro. Porque o cérebro nosso, ele precisa de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor da recompensa. Toda vez que você dá uma recompensa para você, você libera dopamina, que é um neurotransmissor que faz você se sentir bem. Então, e quando eu volto para as pregações, quando eu volto para as conferências, para os aconselhamentos, para os cursos, para o ensino da Bíblia, eu volto renovado de tudo isso. Eu volto animado, eu volto com mais inspiração, não é? Eu gosto também de fazer trabalhos manuais, físicos, que exijam força física, não é? Então eu vou para a academia, é um momento
de muito prazer na academia. Por quê? Porque ali eu estou tratando do meu corpo, eu estou ali fortalecendo os músculos, eu estou ali liberando dopamina, liberando neurotransmissores da alegria, do prazer, não é? Mas eu gosto também de jardinagem, eu gosto de cuidar de um jardim. Sabe como eu me despertei para isso? Um dia eu vi uma pesquisa que a polícia japonesa, ela exige que os seus policiais pratiquem jardinagem durante a semana. Porque o trabalho policial é um trabalho desgastante, né? Não precisa nem dizer por quê. Então é muito comum você ver policiais depressivos e tudo, porque o trabalho deles é um trabalho altamente desgastante, assim como é o do pastor. Então, eles tiram um dia que eles vão cuidar de jardim, pôr a mão na terra, mexer com flores, com árvores, com frutíferas. Isso traz um equilíbrio. Mas a gente hoje está quebrando todas essas leis. Por quê? Porque nós não temos tempo. Porque não sabemos administrar o tempo, com tantas demandas que surgiram, a gente abandona a igreja, não tem tempo para cuidar de um jardim, não tem tempo para ir para uma academia, não tem tempo para andar, né, fazer uma caminhada. E aí a gente vai achar tempo para quê? Para ir para o hospital, para ficar na fila de médicos, para ir para o consultório psiquiátrico. Aí é obrigatório a gente achar tempo para isso, não é? Então, queridos, aprenda isso, não é? Aprenda você ter o coração, né? O seu discípulo, ele não quer só ver você falando versículo bíblico, orando em língua, né? Falando de anjo. Muitas vezes você cuidar de um jardim, muitas vezes você, minha irmã, convidar sua discípula para ir fazer um bolo junto com você. Ai, apóstolo, mas a mulher não faz bolo mais, compra pronto. Não, então era bom você aprender a fazer uns bolos, parar a fazer uns bolos, não é? Você e fazer aquilo que lhe dá prazer, não é? E tal, e ver o que te dá prazer, fora tudo no trabalho, isso, aquilo. Faça alguma coisa, uma pintura, né? Vai fazer alguma coisa que dá. Tem milhares de coisinhas que você pode fazer, né? Se você não investir agora nisso, paga um cursinho disso, um cursinho daquilo, você vai ter que pagar R$500 num consultório psiquiátrico. Você vai ter que pagar R$1.000 no remédio que você vai ter que tomar lá na frente para controlar, para você não babar e não sair mascando a língua por aí. Então é melhor você prevenir fazendo coisas que lhe são prazerosas, do que só trabalho. Precisa. Aí depois que você faz coisas prazerosas, você volta mais animado para o teu trabalho, que é desgastante. Enfim, vamos ter o coração de Jesus, vamos ter o coração do bom pastor, vamos viver essas coisas e ensinar esses princípios para outras pessoas. Espero que você tenha aprendido algumas coisas nesta aula. Deus te abençoe abundantemente em o nome de Jesus. Até a próxima semana.